paz do Senhor, igreja. Enquanto as pessoas vão chegando aqui, eu vou me apresentando. Meu nome é Michele, meu canal é o Literalmente na Palavra. E aqui a gente vai estudar a Palavra de Deus. Hoje, especificamente, a gente vai estudar Salmo 1 e a gente vai destrinchar, vai estudar ele bem a fundo, bem específico, Salmo 1, hoje aqui. A Gisele aqui já entrou falando que a live com a pastora Ana ontem foi uma bênção, foi maravilhosa, foi mesmo. Foi uma bênção, sim. Graças a Deus. Com a Ana Paula do canal Casa de Oração. Se vocês ainda não conhecem, irmãos, dá um pulinho lá para vocês poderem conhecer. Eu queria saber se... Ô, Diana, fala aí para mim, a paz do Senhor, amada, tudo bem? Diana, o som tá bom? Eu coloquei um ventilador aqui do lado, porque tá muito quente aqui hoje. Tá saindo barulho do ventilador? Você tá conseguindo escutar bem? Diana também assistiu a live de ontem, foi uma bênção, né? Conversa entre as mulheres. A live das preciosas. Enquanto as pessoas vão entrando, para quem já está aí, eu vou dar uma dica, tá? Eu tenho aqui a minha Bíblia, só que a minha Bíblia ela não tem muito espaço para anotar, tá vendo? Então, assim, por mais que eu fiz alguns rabiscos nela, eu peguei uma folha de papel ofício e anotei todo o estudo que a gente vai fazer hoje aqui. E aí deixei essa partezinha aqui para colar na Bíblia. Depois eu até mostro para vocês como que eu vou fazer para colar. Então, se vocês já quiserem separar aí um papelzinho, caneta, lápis, para vocês poderem fazer o estudo de vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 1 e a gente vai estudar capítulo por capítulo junto aqui. A Diana falou que o som tá bom, obrigada, Diana, e que ela usa post-it. Eu também uso, Diana, só que era tanta coisa para anotar que o post-it não ia dar conta. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer dessa forma, porque eu vi uma vez de pegar, colar aqui, ó, depois que você fez o estudo pronto, aí fica como se fossem páginas a mais na Bíblia. Diana, você já estudou o Salmo 1? Provavelmente sim, né? É um salmo muito conhecido, mas ontem, quando eu fui estudar para trazer para vocês aqui, nossa, como que foi bom o estudo, foi muito mais aprofundado. O pessoal que for chegando aí vai dando um oi, um glória a Deus, um aleluia, falando um oi aqui com a gente. Estou pensando em fazer essa live toda quinta-feira, às 14 horas. O que vocês acham? E queria saber a opinião de vocês também. Coloca aqui nos comentários que livro que vocês querem que a gente traga na próxima live, né? Hoje é Salmo, tá começando hoje, né? Esse nosso trabalho aí em relação à Bíblia. Hoje a gente vai no Salmo 1, mas vocês querem... Ontem a gente estava fazendo a live e sugeriram da gente ler o livro de Ruth. O que vocês acham? Vocês acham que seria legal? Semana que vem a gente, cada dia... De repente a gente pode fazer isso, hein? Começar, não sei, se der até amanhã mesmo, 2 horas, a gente começar a ler Ruth. A gente lê o capítulo 1 amanhã e vai terminando na segunda, o capítulo 2, na terça, o 4. O que vocês acham? Coloca aqui para mim. Eu vou esperar só mais uns 2 minutinhos, tá, Diana? Aí a Ângela chegou aqui. E, Ângela, graça e a paz do Senhor, minha amada. Que bom que você está aqui. Então, estudar a Bíblia, as mulheres da Bíblia vai ser bom, né? Então, vamos fazer isso, então. Eu vou tentar produzir um estudo. Hoje a gente vai fazer de Salmo, né? E aí eu vou tentar produzir um estudo de Ruth para amanhã. Se eu conseguir, eu pego e abro uma live aqui, igual eu fiz com a capinha de hoje, para a gente poder estar começando a estudar Ruth, então, a partir de amanhã. Se eu não conseguir, eu faço para o final de semana e já abro a live a partir de segunda. Então, a partir de segunda, a gente vai estudar sobre o livro de Ruth. Você esperar mais um minutinho. Eu estava conversando com a Diana aqui, Ângela,
que a gente vai estudar Salmo 1 hoje, mas a gente vai estudar o Salmo todo. E aí eu fiz essa colinha aqui, ó, para a gente poder destrinchar o Salmo todo. E aí depois eu deixei um espaçozinho aqui atrás, ó. Eu vou colar ele aqui na frente da Bíblia. A Ângela, você que é maravilhosa, sua linda. A Ângela é minha amiga aqui da igreja, aqui de Volta Redonda, Diana. É uma bênção na minha vida. Bom, então vamos começar então. Qualquer coisa, quem for chegando depois, só para a gente não se atrasar, qualquer coisa a pessoa volta um pouquinho e pega o estudo completo depois, né? Então vamos orar para a gente poder estar começando o nosso estudo de hoje, que é Salmo 1. Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor venha mesmo abrir o nosso entendimento, Senhor, através da Tua graça, da Tua misericórdia, porque nós estamos aqui, ó Pai, nós optamos estar aqui para poder estudar a Tua palavra, conhecer mais de Ti, dos Teus ensinamentos. Abençoa a nossa tarde hoje, Senhor Deus. Abra as nossas mentes, ó Pai. Coloca nossas mentes, nossos corações cativos a Ti, cativos aos Teus ensinamentos. Que o Senhor possa mesmo vir com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, abrindo o nosso entendimento para esse estudo de hoje. Consagramos a nossa vida a Ti, consagramos esse canal a Ti, consagramos mesmo esse estudo ao Senhor, Pai. Que seja uma bênção, que alimente a nossa vida nessa tarde de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então. O que eu vou fazer? Eu vou ler o Salmo 1 todinho primeiro, para a gente poder entender todo um contexto a princípio. Vocês vão acompanhando aí na Bíblia de vocês, tá? A minha Bíblia é a Bíblia da Mulher na versão... Deixa eu ver aqui a versão dela, que eu sempre esqueço. Nova Almeida atualizada. Então, ela vai ficar mais próximo da Bíblia de vocês aí, porque ontem com a Ana Paula, eu li nessa daqui, ó, Nova Versão Transformadora. Então, muitas pessoas falaram assim, tá um pouquinho diferente, mas essa aqui de hoje vai ficar um pouquinho mais próximo, tá? Então, eu vou ler aqui, eu vou acender aqui a luz, pode ser que fique um pouquinho mais claro, mas é porque sem luz eu não consigo estar enxergando as letrinhas aqui, mas depois eu apago. Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você quiser colocar aí, você pode fazer como eu fiz aqui, vamos ver se dá para vocês poderem ver. Eu coloquei assim, Salmo 1, tá vendo? E coloquei aqui, ó, versículo 1. Eu vou dar uma introdução para vocês, se vocês quiserem ir anotando. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me falam que eu repito, tá bom, Ângela? Tá bom, Diana? Tá bom, Gisele? Eu repito aqui, tá? Bom, a introdução do Salmo 1, ele nos mostra a diferença dos que servem a Deus, que são os justos, e os que não servem a Deus, que são os ímpios. Os ímpios, eles não servem ao Senhor, não se interessam em estar agradando ao Senhor, não se interessam em estar andando nos caminhos de Deus. Não têm o interesse. Às vezes tem até o conhecimento, às vezes tem até pessoas próximas deles que falem da palavra do Senhor, mas eles não querem optar, não querem escolher por andar nos caminhos de Deus. No caso dos justos, quando você fala que é um justo, não significa que deixa de ser um pecador.
Deixa eu arrumar aqui, por causa do óculos. Não significa que ele deixa de ser um pecador. Ele ser justo, ele vai continuar sendo 100% pecador, não vai deixar de ser pecador, vai continuar pecando. Só que ele é justificado pela obra que Jesus fez na cruz. Então, essa é a diferença do justo para o ímpio. O ímpio, às vezes, conhece a palavra de Deus, mas não quer segui-la. Ou então, às vezes, não conhece a palavra. E o justo não significa que é 100% honesto, porque nós vamos ser pecadores até que seja dia perfeito. Significa que ele foi justificado pela obra de Jesus na cruz. Então, tendo isso, a gente tendo entendido isso, a gente vai começar a partir do versículo 1 a destrinchar o Salmo 1, tá? Uma coisa que é interessante no Salmo 1 é porque muitos estudiosos, eles deduzem que foi o rei Davi quem escreveu, mas não tem ao certo quem foi que escreveu o Salmo 1. Os estudiosos, eles deduzem que seja o rei Davi, mas não tem nada confirmado. Bom, o versículo 1, ele fala: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados. Bem-aventurado significa mais do que felizes. Muito felizes, que desfrutam das bem-aventuranças divinas, tanto aqui como na vida eterna. Então, bem-aventurados, os muitos felizes que são aqui e na vida eterna, existem três formas aqui que o Salmo cita, no capítulo 1, de você ser bem-aventurado. A primeira é você não andar segundo o conselho dos ímpios. O que seria não andar segundo os conselhos dos ímpios? Bom, nós já vimos que os ímpios são aqueles que não seguem o padrão estabelecido pelo Senhor, não têm conhecimento, ou às vezes têm o conhecimento da palavra e opta por não estar seguindo. Então, é óbvio que você não vai seguir um conselho de uma pessoa que não é baseada na Bíblia, né? Que não baseia sua vida na Bíblia, né? Então, é justamente isso, não andar segundo o conselho dos ímpios. Sendo cristãos, não devemos escutar ou andar sobre o conselho dos ímpios, dos que não amam ou não seguem ou optaram por não seguir a Deus. Na verdade, não devemos nem andar por caminhos que escolhemos sem antes consultar ao Senhor e esperar Ele responder. Então, além de não andar sobre o conselho dos ímpios, cuidado para você não andar sobre o conselho da sua própria mente, da sua própria sabedoria, porque o coração do homem ele é enganoso. Então, deposite no Senhor em oração aquilo que você quer, aquilo que você almeja, que você sonha, e peça conselho no lugar certo, que é através da palavra do Senhor e através do secreto na oração. Podemos até pedir conselhos, mas não de qualquer pessoa. E o conselho precisa ter respaldo bíblico. Sempre devemos escolher andar segundo os mandamentos do Senhor. A segunda forma, né? Você não deverá andar com pecadores. E aí, na hora em que deixa eu fechar aqui por causa da claridade que tá atrapalhando. E aí, na hora em que eu tava lendo essa parte, eu falei assim, peraí, mas eu sou pecadora, como que eu não vou andar com pecadores? Todo mundo é pecador. Se eu for assim, então não posso andar nem comigo mesma, né? Mas não, aqui é bem específico. Os pecadores, nós somos pecadores sim, vamos ser, até que seja dia perfeito também, precisamos nos arrepender todos os dias, botando os nossos pecados diante do altar. Só que existe uma diferença, nós somos pecadores, porém a gente não tem a vida de pecado, a gente se arrepende, a gente sabe através da palavra de Deus, através do secreto que a gente vive, que a gente ora, que a gente busca do Senhor, a gente sabe que naquela área a gente está errando e precisa ser tratada, e deixa que Deus entre e trate aquela área.
Aqui, quando a Bíblia fala em Salmo 1, você não deverá andar com pecadores, significam aqueles seres humanos que andam na prática do pecado sem arrependimento, né? Seria isso, esses pecadores que a Bíblia cita aqui. E a terceira é: não devemos nos assentar com escarnecedores. Os escarnecedores aqui são as pessoas que blasfemam contra Deus. Vamos colocar um exemplo aqui da nossa atualidade. Às vezes você está mexendo na internet e vem um meme gospel escarnecendo o nome do Senhor. Esse é um tipo de eu não sei se é escarnação. Alguém sabe aí? Coloca aí nos comentários para mim. Isso é uma forma de escarnecer o nome do Senhor. É criticar, falar mal, são aquelas pessoas que já têm o conhecimento do evangelho, conhecem a palavra, ou não, mas a maioria conhece, porque para poder fazer piadinhas e zombaria com o nome do Senhor, precisa estar sabendo o que vai falar, né? Às vezes não. Mas então não devemos nos assentar com escarnecedores. Se por um acaso você está se sentando com pessoas assim, está convivendo com pessoas assim, saiba pedir direção para o Senhor, para você saber como você se esquivar disso, para você poder fazer escolhas certas de amizade. Amém? Aqui eu coloquei, né, cuidado com os memes gospels, onde encontramos muitas blasfêmias contra o nosso Deus. Aqui fala sobre Provérbios 13, 20, que é Salomão. Salomão, ele fala em Provérbios 13, 20. O que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Se você quiser colocar aí no finalzinho do versículo 1, né, essa observação, abrir uma chavezinha e colocar, ó, Provérbios 13, 20. Que aí depois você vai lá, pega e dá uma estudadinha, vinculando aí, junto no que a gente acabou de falar. Você precisa se afastar desse tipo de pessoas, esse tipo de gente, para ser bem-aventurado. Conforme eu disse, bem-aventurado é mais do que feliz, tanto aqui como eternamente. Se continuar se misturando, vai acabar se contaminando e logo vai estar se perdendo. Aí a gente para poder pensar, mas Jesus não andava com os pecadores? Jesus não se misturava com os pecadores? Sim. Só que antes de Jesus ir ter com os pecadores para levar a palavra, ministrar o livramento, né, o arrependimento, para que eles viessem se arrepender, Jesus se preparava com jejum, oração, comunhão com o Pai. Então você pode sim ir até os pecadores, inclusive é o nosso dever evangelizá-los. Mas você está colocando a tua armadura de Deus antes de sair para poder estar evangelizando uma pessoa que é pecador? Você estudou a Bíblia, você sabe ali aonde você vai abordar todas as contradições que ela vier falar com você? Então, se você quer, Michele, eu senti que é de Deus ir lá, sentar. Amém, glória a Deus, mas se prepare para isso. Busque em jejum, em oração, vai conhecer a palavra. E quando você sair, você sai sabendo que você está saindo para um campo de guerra. E você não pode entrar na guerra sem a armadura do Senhor. Amém? Vamos para o versículo 2. O versículo 2 diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vocês podem escrever aí, igual eu fiz aqui, ó. Versículo 2, para a gente poder estar estudando ele, que aí vocês vão ter esse estudo muito lindinho. Se por acaso vocês não estão pegando tudo agora, depois, quando acabar a live, vocês voltam e vão anotando, tá bom? Versículo 2. Não adianta deixar de andar com os ímpios, pecadores ou escarnecedores, se você não tem prazer na lei do Senhor e não medita nela de dia ou de noite. Ou seja, aqui no versículo 2 está dizendo o seguinte:
No 1, falou para você não andar segundo os conselhos dos ímpios, não andar com pecadores e nem se assentar com escarnecedores. Mas nada disso vai adiantar se você não fizer o que está falando no versículo 2, que é o seu prazer está na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, dia e noite. Ah, Michele, mas eu tenho que trabalhar, eu não tenho como ler a Bíblia de dia, de noite. Então, programa um tempo para você poder estar lendo a sua Bíblia antes de sair para trabalhar. Acorda um pouquinho mais cedo, meia hora que você meditar num versículo, você está meditando, e aquele versículo que você lê durante a manhã pode trabalhar na sua cabeça durante todo o dia. Isso é meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Não é você pegar a Bíblia e ficar lendo a palavra de Deus o dia inteiro. Se você tem tempo para isso, glória a Deus. Mas se você não tem, pega um versículo, ou então pega um capítulo, igual a gente está fazendo aqui agora, destrincha ele dessa forma, e aí você vai começar a trazer para você o entendimento da palavra de Deus, o que é a promessa de Deus para a sua vida. E às vezes um versículo que você lê no dia, você vai começar a meditar naquilo durante as situações que forem ocorrendo na sua vida, e aquilo vai fazer maior sentido e maior diferença para você. Porque parece que não, mas tudo acontece no reino espiritual antes de acontecer no reino natural. E a nossa luta não é contra o sangue, nem carne, é principados e potestades. Então, se você já sai de casa com a palavra de Deus naquele momento você já vai sair com uma espada, para quando vier alguma coisa contra a sua vida, você já saber vencer na palavra. Amém? Vamos continuar então. Para sermos bem-aventurados, mais que felizes eternamente, e aqui, conforme a gente está falando desde o início, também precisamos amar as Escrituras e estar na presença de Deus. Quando amamos alguém, queremos conhecê-lo cada dia mais para saber o que ele gosta ou não. E não é diferente com Deus. E ele nos responde através da palavra que é a Bíblia. Por isso devemos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Se não for assim, como saberemos do que ele gosta ou não? Eu pergunto aqui para vocês. Amém, Gi, glória a Deus. A Gisele está aqui também, gente, ó. Deu um amém. Eu pergunto para vocês, e vocês podem responder aqui nos comentários, tá? Para eu poder saber a opinião de vocês. Tem como a gente conhecer alguém sem ter relacionamento? Vou esperar vocês responderem aqui. Uma noiva se casa com o noivo, né? No caso aqui, a gente pode falar assim, a igreja, que somos nós, com o noivo que é Jesus. Você acha que alguém consegue conhecer alguém sem relacionamento? Consegue, Diana? Consegue, Ângela? Conhece? Consegue, Gisele? Não, não consegue. Sem ter relacionamento, você nunca vai descobrir quais são os desejos do coração da pessoa que você está se relacionando, do que a pessoa gosta, do que a pessoa não gosta. E a gente tem que ter prazer. Se você ainda não tem prazer em ler a Bíblia, assim como foi comigo durante muito tempo, eu posso falar isso aqui abertamente, porque aqui é um canal que a gente está crescendo espiritualmente uma com as outras. Eu sou convertida já tem 20 anos, né? E durante 19 anos eu fui convencida que eu era convertida. Não lia a palavra, glorificava quando queria. Eu era consumidora do evangelho. Hoje eu sou consumida pelo evangelho. Existe uma diferença muito grande entre você ser consumidora e você consumir. E há um ano eu falei assim, não, Senhor. Comecei a orar e falar assim, não, Senhor, eu quero amar tua palavra, eu quero aprender mais de ti. E aí eu comecei a deixar Deus fazer uma faxina de dentro para fora. Um dia eu trago meu testemunho aqui para vocês. E hoje, graças a Deus, eu não consigo passar um dia sem meditar na palavra do Senhor. E é por isso que eu transformei esse canal num canal gospel, para poder precisar derramar tudo que Deus me dá, porque vai chegando uma hora que eu vou me sentindo tão cheia, tão cheia, tão cheia,
E como eu não ministro ainda na minha igreja, eu não sei se um dia eu vou ministrar, eu não consigo eu fico tão cheia que eu fico assim, meu Deus, eu preciso transbordar isso que está dentro de mim para poder me encher mais. E a forma de transbordar foi através do canal. A Gisele está falando que não, que precisamos conhecer. A Diana, ó, a Gisele falou que não, precisamos conhecer. A Diana está dizendo, conhecer o outro é diariamente. Quando mais nos relacionamos com o outro, mais íntimo essa pessoa vai se tornando para nós. É verdade, e é exatamente assim com Deus, né, Diana? Quanto mais a gente conhece do Senhor, porque o Senhor já nos conhece. A gente vai buscar o Senhor em oração para quê? Para Ele nos ouvir? Não, Ele já conhece, é para a gente ouvi-lo. Principalmente depois que a gente ora e medita na palavra dele. Ele vai falar com a gente através da palavra. É uma das formas que Deus se comunica com nós, né? Então, através da palavra de Deus, através do conhecimento, da meditação dela de dia e de noite, é que a gente vai conseguir vencer. Então, não adianta deixar de sentar com os pecadores, com os escarnecedores, com os ímpios, se você não começar a criar o hábito de ler a palavra do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Versículo 3. Antes de pular para o versículo 3, coloca aí perto do versículo 2, um versículo que está em Josué, escreve assim, Josué 1, versículo 8, para vocês poderem ler depois. Ele vai falar que a gente precisa conhecer a Bíblia para não sermos enganados. Ela quem nos guia para a tomada de decisões, assim seremos bem-sucedidos. Então, do lado do versículo 1, eu falei para vocês colocarem Provérbios 13, 20. E do lado do versículo 2, vocês colocam Josué 1, 8. Que aí depois, com mais calma, vocês pegam para vocês poderem estar lendo, tá bem? Sim, Diana, esse é o melhor hábito para todos, meditar na palavra. E às vezes não precisa fazer algo tão longo igual a gente está fazendo agora. Pega um versículozinho, né? E medita nele. E você pode ter certeza que durante o dia Deus vai trazer à sua memória aquilo que você leu durante o dia. Vai ser seu alimento. Um versículo vai ser o seu pedacinho de maná que vai cair do céu naquela hora mais oportuna para poder estar te alimentando e te conduzindo para o altar, para você colocar tudo na dependência do Senhor naquele momento. Vamos para o versículo 3, que é a metade do nosso salmo, né? Já estamos chegando na metade. Versículo 3. Ele, que é o bem-aventurado, que somos nós, aleluia, glória a Deus, é como árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Glória a Deus, aleluia. Gente, é promessa do Senhor, tá aqui, ó. A gente não vai murchar, a gente não vai secar, a gente vai ser como árvore plantadas em ribeiros de água, ou seja, nunca seca. Não tem medo da seca, porque tá ali, ó, do ladinho do rio. Amém, glória a Deus. E esse rio de água viva é Jesus. Plantada junto à corrente de água, é uma árvore que não teme o calor e nem a seca. Em tempos de seca, não se preocupa. Assim como dizem, coloca aí do lado da Bíblia para vocês lerem depois. Jeremias 17, versículo de 7 a 8. Uma pessoa que medita na palavra de Deus não terá medo e não andará preocupado, ainda que venham tempos difíceis, dando fruto no tempo certo e esperando pacientemente no Senhor. Você vai estar plantada ali, ó, na borda do rio que jorra águas vivas, que é Jesus. Então você não vai temer, você está ali, ó, na fonte. E você vai dar fruto na hora certa. Aleluia, glória a Deus. Como verdadeiros cristãos, precisamos aprender a esperar em Deus. E dar fruto na hora certa é você aprender a esperar em Deus, na provisão do Senhor. As folhas dessa árvore não vão murchar e nem caírem. Isso significa que todas as nossas ações de amor
serão tidas em memória com o nosso Senhor. Glória a Deus. Deus não esquece. Deus não esquece. Aleluia. Nada será esquecido. E ser bem-sucedido significa prosperar em tudo. Você vai ser honrado, você vai prosperar em tudo. Isso é promessa do Senhor. Versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, com a palha que o vento dispensa. O que é ser como palha que o vento dispensa? Antes de eu falar, deixa eu ver o que a Diana está falando aqui. Diana está falando que ela tem visto muito isso, sempre a palavra que ela tem meditado através dos devocionais ocorre em situações ou conversa com outras pessoas que está relacionada com o que a palavra falou. Tá vendo? A Diana está dando o exemplo de vida dela aqui. Ela está falando para nós que a palavra que ela medita de manhã, antes de sair de casa, ou durante o dia, em qualquer período do tempo, acaba servindo de alimento, de maná para ela naquele momento. Aleluia, glória a Deus, Diana. E aí o versículo 4 que fala como palhas jogadas ao vento. Isso aqui é muito claro, a gente não precisa nem conversar sobre isso. O que seria o ímpio jogado como palhas ao vento? Vai ser em direção, vai ser jogado, vai ser esparramado. Os ímpios são sem direção, jogados ao longe, abalados pelas circunstâncias, sem esperança, perdidos, desesperados. A mesma palha que é levada ao vento hoje, amanhã será jogada no fogo. Sabe aonde está isso? Para você colocar aí do ladinho de lápis ou a caneta no versículo 4. Está em Mateus 2:12. Versículo de concordância com a palavra que está no versículo 4 aqui do Salmo 1 é Mateus 2:12, que fala que essa mesma palha que é levada ao vento hoje, amanhã será jogada no fogo. Versículo 5, estamos acabando, aguenta firme, irmãs, aguenta firme. Versículo 5, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Destino final dos ímpios. Fala literalmente sobre o destino final dos ímpios, versículo 5. Além de deter uma vida marcada por medos, derrotas, frustrações aqui na terra, eles sofrerão a justa ira de Deus que virá no fim dos tempos. Pode ser que os justos, pode ser que o juízo terreno aqui na terra, eles passam ileso, mas no juízo final não será assim, pois ninguém poderá se esconder de Deus naquele dia. E aí, do lado do versículo 5 aí, você vai anotar um versículo bíblico de concordância para você poder pegar e meditar depois, que está em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 15 ao 16, que vai falar um pouquinho mais que no juízo final ninguém mais não, né? Porque hoje em dia a gente já não pode. Mas no juízo final, ninguém poderá se esconder de Deus. Naquele dia, aí a gente vai ver quem é o ímpio mesmo e quem é o justo. E para a gente poder finalizar hoje o nosso estudo do Salmo 6, vamos falar sobre Salmo 1, vamos para o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui se conclui dizendo o quê? Que Deus conhece o caminho dos justos, sabe recompensá-los e sempre os ampara. Somente pela fé conseguiremos agradar a Deus e suportar as tribulações e as provações. É somente pela fé, meu irmão. Somente pela fé. Só pela fé. Então, põe sua fé em ação. Amém? Os ímpios, por seguirem as suas próprias paixões, constroem as suas casas em areia, numa estrutura frágil. Aonde você está construindo a sua casa, meu irmão?
Vamos parar para a gente meditar hoje? Porque a gente às vezes pensa assim, nossa, eu sou justo, eu não sou ímpio, né? Às vezes a gente pega o texto assim, a gente já logo se fala, ah, não, nesse texto aqui eu sou justo, não sou ímpio. Para pensar. Para pensar. Você tem lido a palavra do Senhor? Tem meditado nela dia e noite? Ela tem sido o seu alimento, o centro da sua vida? O Senhor está sendo mesmo colocado na direção da sua vida? Aonde você está construindo a sua casa? Na areia ou na rocha? Vamos parar para refletir hoje, gente? Com um coração mais sincero mesmo diante de Deus, porque todos nós aqui estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores e carecemos de arrependimento. Vamos parar para pensar. Durante um dia inteiro, não tem uma horinha em que você se acha que você, de repente, está tendo uma atitude do ímpio? Eu acho que às vezes eu tenho atitude de ímpio. Vamos meditar nessa palavra hoje, vamos deixar Deus agir no nosso coração, porque às vezes a gente julga o nosso irmão e nós cometemos os mesmos erros. Então, essa palavra é para gente, nós meditarmos e olharmos dentro de nós, porque nós somos pecadores. Nós não somos nada diante da glória do Senhor. E a gente precisa se arrepender todos os dias. Precisamos renovar a nossa fé para termos aliança com o Senhor. Se a gente não se alimentar todos os dias da palavra de Deus, a gente acaba tendo atitude de ímpios. E quando chegar aquele dia, o dia final, ninguém, nem eu, nem você, vai conseguir ter argumento para falar com o Senhor. O Senhor vai falar assim, o que você fez com aquilo que eu te ordenei, que eu mandei você fazer? Aí você vai pegar e tentar argumentar com o Senhor, e o Senhor vai falar assim, não. Tudo passou em revista. Tudo passou diante dos meus olhos. Ou seja, nada vai ficar sem ser julgado pelo Senhor. Aqui falou a respeito de nada vai ficar sem ser conhecido diante dos olhos do Senhor. Amém? Bom, esse é o estudo que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou começar a trabalhar no estudo, então, de Ruth, para a gente poder... Se eu conseguir iniciar o estudo de Ruth hoje, amanhã eu abro uma live 2 horas da tarde, igual eu estou abrindo hoje. Se por um acaso eu não conseguir, eu começo o estudo de Ruth numa live 2 horas da tarde a partir de segunda, combinado? Eu vou fazer de tudo, vou me esforçar para poder tentar começar a Ruth hoje, para poder trazer amanhã. Então, se eu trouxer, vai estar anunciado aqui. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês. Diana, Ângela, a Gi também estava aqui, a Gisele. Muito obrigada mesmo por vocês ficarem aqui comigo. Eu abri essa live sem intenção nenhuma. Eu falei assim, eu vou compartilhar numa live o que Deus ministrou comigo ontem. Foi muito bom compartilhar com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado também. Vamos orar. Alguém aqui tem algum pedido de oração para a gente poder estar orando? Eu vou orar para a gente finalizar. Quem tiver algum pedido de oração, coloca aqui no comentário para a gente poder estar orando. Jane. Boa tarde, Jane. A Jane está aqui com a gente também. Algum pedido de oração? Se tiver, coloca aqui que a gente vai estar orando agora. A gente ora junto com vocês. Não? Então, eu vou estar orando, agradecendo ao Senhor para a gente poder estar encerrando. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, por nós estarmos aqui, por mais uma vez falando da Tua palavra, meu Pai, preocupando-nos, Senhor, em estarmos diante de Ti, em agradar a Ti, em conhecer a Tua palavra, para que nenhuma das notícias que venham desse mundo venha nos abalar, Senhor, construindo a nossa casa na rocha, Pai, não na areia, para que possa vir o vento e a gente não vai ser abalado, Senhor, porque a gente está debaixo do Teu conhecimento.
Pai, ó, entra no nosso coração, no nosso mais íntimo, Senhor. Se a gente estiver errando em algo, meu Deus, nós te pedimos misericórdia. Nos mostre aonde nós estamos errando, Senhor. Pois nós não queremos andar como os ímpios, meu Deus. Nós queremos andar como os justos, aqueles que foram justificados pela obra de Jesus na cruz, meu Pai. Deus nos livra de todo o caminho mau. Nos coloque mesmo na direção certa, meu Deus. Para aqueles que ainda não têm amor à tua palavra, não queiram buscar do teu conhecimento, que o Senhor venha mesmo colocar esse amor de ter um relacionamento contigo e com a tua palavra no coração das minhas irmãs nessa tarde, meu Deus. Pai, abençoa o restinho do nosso dia, meu Deus. Faça com que essa palavra venha mesmo cortar, meu Deus, o nosso coração e nos levar ao arrependimento. Nos mostre, Senhor, pela tua infinita misericórdia e graça, onde nós estamos errando e o que nós precisamos consertar. Graças te damos nessa tarde, porque hoje o Senhor nos deu fôlego de vida para mais um dia e nós estamos aqui na tua presença, Senhor, colocando diante de ti os nossos pedidos de oração e a nossa vida não poderia estar em melhores mãos, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus por esta tarde. Amém. Minhas irmãs, que Deus abençoe a nossa vida. Vou fazer de tudo para trazer esse estudo bíblico de Ruth amanhã. Então, vocês fiquem ligadinhas aí, tá? Se por um acaso eu conseguir o estudo de Ruth, a gente faz amanhã 2 horas da tarde também, tá bom? A Ângela tá aqui concordando, falando que não tem desculpas para Deus, não tem. Tanto que lá em Apocalipse 6, 15 e 16, a Ângela tá falando, tá deixando bem claro. Depois vocês olham. Se por um acaso passou desapercebido, então eu passei muito correndo aqui, em algum dos capítulos, algum dos versículos, volta esse vídeo, assiste de novo, vai fazendo as suas anotações, faça como eu aqui, ó, peguei um papelzinho, fiz as minhas anotações, vou mostrar para quem chegou depois. Colei e deixei uma bordazinha aqui, que aí agora eu vou colar na minha Bíblia aqui, ó. Criei uma página a mais para a Bíblia aqui, para poder colar na frente do Salmo 1, tá? A Ângela tá pedindo oração por ela, eu vou estar orando, irmã. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Gisele, amém. Deus abençoe a nossa vida, a minha vida e a minha família, amém. Gi, que Deus abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Diana, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu adorei, gente, fazer esse... Ai, foi uma benção. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu faço ou não faço? Agora eu vou fazer sempre. Estou super empolgada para amanhã. Tem alguém chegando aqui agora, eu não sei quem é, mas nós acabamos de finalizar o nosso estudo bíblico, então para você que está chegando aqui agora, é só voltar, que a gente já está encerrando a nossa live, é só voltar e acompanhar todo o estudo bíblico de Salmo 1, tá? São 45 minutos que você pode meditar na palavra do Senhor e Deus vai falar muito com você. Ó, um beijo para vocês. Vou fazer de tudo para estar aqui amanhã 2 horas. Vocês ficam ligadinhos aí, tá bom? Um beijo. Fica com Deus, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!